E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Vamos conversar aqui alguns assuntos, né? Entre eles, sobre a piedade, né, popular. A piedade do povo, né? A fé popular, a crença popular das pessoas. O Brasil, ele tem as festas, né, popular maior do mundo, né? Nós temos as festas religiosas maior do mundo no Brasil. A piedade do povo. E essa religiosidade, né, popular, ela não é fácil, né, de conversar sobre isso, né? Ela não, é um tema difícil, porque há exageros, né, às vezes, há muito exagero, às vezes, e a igreja, na verdade, ela precisa de bons catequistas, né? Sempre precisou e precisa, né, da minha ajuda e da sua ajuda, como filhos, né, dessa mãe querida, dessa mãe igreja. A igreja precisa de bons catequistas, de pessoas bem intencionadas, de pessoas que dê exemplo, de exemplos de vida, né? Cuide bem da sua casa. Então a igreja precisa de bons catequistas, de bons exemplos, né? Para explicar para o povão, né, digamos assim, né, a verdadeira piedade, né? A verdadeira fé católica. Então não é fácil, né? É um gigante, né? A igreja é um gigante no mundo, né? E precisa de ajuda. Precisa de minha ajuda e de sua ajuda. Nós precisamos de uns dos outros, né? Para catequizar aquelas pessoas mais simples que às vezes não conhece, né, profundamente, né, a sua própria igreja, a identidade da igreja. E acaba pode, né, e com isso pode acabar cometendo alguns tipos de exageros. Como disse Jesus, né, a messe é grande, mas, né, os operários são poucos. Então são poucas pessoas que se dispõem, né, a ajudar, a estudar sobre o assunto, né, e, e ajudar os irmãos. E pessoas que a gente vê que tem talento, tem um dom para ser um ótimo catequista, muitas dessas pessoas, né, o diabo levou para longe, levou para as seitas, levou para o mundão. Né? Quantas pessoas que têm capacidade de ser um ótimo catequista, que o diabo levou para as seitas? Por quê? Porque para ser catequista, para ser um bom catequista, não tem salário, né? Por exemplo, não tem salário. Então, se uma seita oferece, né, uma condição de vida melhor para essa pessoa, ser pastor aí de um rebanho, né? Ser chefe aí de uma denominação, a pessoa não vai pensar duas vezes, né? Porque está com a fé fraca, abalada, aí não se aprofunda naquele assunto, né? Não se aprofunda naquele assunto e prefere ir para as seitas, porque lá vai ter um cargo, lá vai ter, né? Vai ser líder. A gente vê pessoas dizer que saiu da igreja católica porque na igreja católica ela não podia cantar. Então foi para uma denominação protestante, porque lá ela tem lá um microfone e tem lá um lugar para cantar. Lá tem ela visibilidade. Veja, muitas vezes você que é católico aí se magoa com um sacerdote, se magoa com a comunidade, porque você quer exercer ali alguma função, né? Você se magoa com aquilo, mas às vezes aquilo ali é uma provação, é Deus nos provando. A pessoa se magoa com aquela situação e quando recebe um convite para ir para uma denominação, a pessoa vai. Aí não procura se aprofundar sobre, né, questões da nossa fé. Uma dessas coisas que a gente precisa se aprofundar, que a gente vê ainda hoje, né, o povo reclamar muito, né, que é a questão das imagens. Então esses teólogos, né, protestantes, esses pessoal sabidão aí que deixaram a igreja católica, né, por causa de imagem, teria sido melhor ter se aprofundado na questão. Né, se aprofundado na questão, pedido de discernimento ao Espírito Santo, para entender melhor. Mas não, faz que nem Judas, né? Sai da igreja, deixa os seus irmãos, né, carentes de uma catequese, porque se a pessoa tem um discernimento, esse discernimento é da mãe igreja, não veio por si só. Tudo que a gente tem de fé veio através da nossa mãe igreja. Foi ela que nos transmitiu, foi a tradição, né, apostólica que trouxe até mim, até você, né, a Bíblia, os costumes. Então fazer uma interpretação longe do magistério da igreja dá nisso, né, dá nessa loucura. Então as pessoas saem da igreja, vão para as seitas, né? Vão para as denominações. Lá são bem-sucedidas, né? Lá elas conseguem viver bem-sucedidas. Olha agora, né, para as festas religiosas populares e diz, olha, é um bando de idólatras. Olha, eles estão adorando a imagem.
Então você deixou de adorar a imagem e foi adorar quem? O dinheiro, né? O cargo, né? Adorar o pastor, adorar, né? O poderio, a grandeza, né? Que te dão aí nas seitas às vezes. Então, a igreja precisa de pessoas sinceras, né? Pessoas que ajudem nessa parte da catequese. Essa questão da religiosidade popular, ela precisa, né? Precisa ser vista nesse ponto de vista. Né? Não é porque você vê alguém diante de uma imagem, né? No Círio de Nazaré, em Aparecida, em tantos outros lugares, não é isso. Só esses gestos, né? Só esses gestos externo que a pessoa pode dizer que aquilo é uma adoração. A nossa mente é diferente, né? A nossa mentalidade é bastante diferente de 3.000 anos. Quando houve a proibição de fazer imagem, quando Deus proibiu fazer imagem, e depois Deus mandou fazer imagem. No mesmo livro de Êxodo, né? Então a nossa mentalidade hoje é diferente daquela mentalidade. É diferente. Então, os teólogos, né, as pessoas devem se aprofundar no assunto para saber o que é realmente adoração. Adoração, ela vem do coração, não do joelho, né? E nem do olho, nem das mãos, as suas mãos que tocam em uma imagem, os seus joelhos que se dobram, né? A adoração, ela vem do coração. O povo evoluiu, a humanidade evoluiu, nós sabemos disso. Como disse o apóstolo Pedro, né? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, Deus conhece o nosso coração. Não vai ser o nosso gesto. Temos também o caso do rei Davi, né? O rei Davi, quando dançava, né? Naquela cerimônia para introduzir a Arca da Aliança no templo, Davi dançava, né? Oferecia esse sacrifício, né? A cada alguns passos que os sacerdotes davam. A Arca da Aliança era carregada nos ombros, né? Como parecendo uma festa católica. E Davi dançava, né? Dançava, cantava, todo Israel dançava ali, era uma festa católica, né? E na Arca da Aliança a gente sabe que era um objeto de ouro, que tinha 2 imagens de querubins. E que Deus estava no meio daquelas 2 imagens. A gente não via, mas Deus disse, é no meio daquelas 2 imagens que eu vou estar, que eu vou conversar com vocês. Leia lá no livro de Êxodo 25, 22. Deus fala, é no meio dessas 2 imagens. É no meio dos 2 querubins que eu vou falar com vocês. Então a linguagem bíblica conhece que Deus é aquele que está sobre esse trono desses 2 querubins de ouro, né? Polido, né? Então o povo católico precisa saber disso. É uma festa. As nossas festas, ela tem fundamento bíblico. Ela está na Bíblia. Mas os teólogos protestantes, né? Os que foram embora, eles não vão falar essa parte da Bíblia para os católicos. Eles não vão falar para isso. Porque eles não amam a igreja. Né? Eles agora passaram a amar uma vida bem-sucedida. Deixaram, diz eles, né? Deixaram de ser idólatras para ter uma vida bem-sucedida. Mas adorando outras coisas. Né? Colocando outras coisas no lugar de Deus. Isso não é o correto, né? O correto é lutar junto com os irmãos, ser um bom catequista, dar bons exemplos e ensinar para aqueles mais humildes. Né? O nosso coração não pode parar naquelas imagens. Como eu já falei, Deus pediu para fazer essas imagens e o rei Davi, né? No cortejo, com essa Arca da Aliança, eles dançavam, ofereciam sacrifício. O próprio Deus, quando descia, né, sobre o templo de Salomão, cobria todo o templo, né, com a sua nuvem, ou seja, abençoava todos aqueles objetos. Então, tudo aquilo que estava ali era santificado. Inclusive as imagens também. Entende? Josué, né, com os anciões de Israel, né, se prostraram diante da Arca do Senhor, né, lamentando. Né? Se você procurar na Bíblia, você vai encontrar essa passagem. Né? Está lá no livro de Josué. Então, você vê ele se prostrando diante daquele objeto. Mas você não via Deus. E o rei Davi, né, fala, né, que é para o Senhor que eu danço. Né? É diante do Senhor que eu danço. Mas a população não via esse Deus, né? Mas Deus disse que estava ali no meio daquelas 2 imagens. Que não eram as imagens, mas estava ali no meio daquelas 2 imagens. Então, essas passagens bíblicas têm que ser anunciadas, né? Tem que ser falada. E E outra questão, né? Outra questão.
uma questão também que tem que ser falada é o seguinte: há 3.000 anos atrás, né, quando houve, né, esse mandamento de não fazer imagens, o povo daquela época, né, a mentalidade deles era muito diferente da nossa. Era muito diferente. Era uma moral imperfeita, né? Quer dizer que era muito diferente. Mesmo os patriarcas mais evoluídos daquela época não tinha a mesma mentalidade de hoje. O povo evoluiu. E com essa evolução, as pessoas sabem que Deus não é a imagem. Entende? E para os antigos, uma imagem era Deus. Para ele era Deus. Se alguém dissesse só essa imagem aqui é Deus, a pessoa acreditava. Isso é basamento bíblico. Veja lá o que o rei Jeroboão fez. 1 Reis, capítulo 12, no versículo 28. 1 Reis, capítulo 12, versículo 28. Jeroboão fez, né, 2 bezerros de ouro e disse para os israelitas: eis aí os deuses que te tirou do Egito. Com essa palavra do rei, né, o povo foi adorar os bezerros de ouro. Porque o rei disse assim: eis aí o Deus que te tirou do Egito. Veja, o povo tinha uma mentalidade muito atrasada, bem diferente da nossa hoje. Se alguém disser hoje, com a imagem de Nossa Senhora, eis aí a sua deusa, o católico não vai acreditar. O católico não vai nem olhar, não vai se ajoelhar lá. Porque esse nome, né, não existe no nosso vocabulário, né, do católico. O católico, diante do crucifixo de Jesus, a igreja não diz: eis aí o seu Deus. Não. É o crucifixo do Senhor. Entende? Quer dizer que hoje a nossa mente não para na imagem, como antigamente parava. Antigamente tinha essa possibilidade, né, grande de adoração, porque ele não transcendia, né, a imagem. Ele parava na imagem. Então essa imagem é meu Deus. Então se alguém considera uma imagem como Deus, essa pessoa está cometendo idolatria. Se tiver algum católico que faz isso, ele precisa de ajuda, né? Ele precisa de minha ajuda e de sua ajuda. E não da gente virar as costas e sair. Porque eu entendo que o meu coração está todo em Deus. O católico, né, evangelizado, o bom catequista, sabe que a imagem não é Deus. Mas é um símbolo, né, que nos ajuda a rezar. A imagem, ela nos ajuda a rezar e muito. Uma coisa que os teólogos protestantes, né, por por má fé ou não se aprofundar no assunto, não percebe que as imagens é uma linguagem, né? As imagens, né, as esculturas e pinturas é uma linguagem artística, é uma linguagem. E quando a Igreja Católica traz, né, essa linguagem, a Igreja Católica está cumprindo o preceito de Nosso Senhor Jesus Cristo, de ir e pregar em todas as línguas, pregar em todas as nações. Então, as imagens é um livro de quem não sabe ler. Diante de uma imagem, o fiel, né, piedoso, a senhora e o senhor, que não tem nenhum tipo de leitura, consegue ler a história daquele santo, consegue ler, né, se aprofundar no sofrimento de Jesus na cruz. Então, as imagens é um livro de quem não sabe ler. Está cumprindo, né, o preceito de Nosso Senhor Jesus Cristo, de ide e pregai, fazer discípulos em todas as nações, em todas as línguas, né? Porque se vai fazer discípulo em todas as nações, precisamos falar todas as línguas. Então, isso mostra claramente que o protestantismo, né, não fala todas as línguas, né? Ele não fala todas as línguas. Mas a igreja mãe fala todas as línguas, inclusive, né, as línguas, né, artísticas, falada, né, nas esculturas das imagens, nas pinturas das paredes. Isso é uma linguagem, não para ser adorada, mas para ser, né, venerada, para serem respeitadas. O que é bem diferente, né? O que é diferente. A adoração é devida só a Deus. Então, diante de um católico, meu irmão, antes de você julgar que o católico está adorando, chega para ele e pergunta: você está sabendo o que você está fazendo? Se o católico sabe o que está fazendo, meu amigo, longe de ser adoração. Como eu já falei, né? Não é gestos externos, mas sim interno a adoração. Hoje, o ser humano evoluiu. Não é como antigamente. Então, infelizmente, tem pessoas que estão com a mente antiga ainda, entendeu? Mais, né, antiga, quando é
coisas da igreja. Mas às vezes, né, o coração dessa pessoa está inteiramente em um carro, está inteiramente na denominação protestante, que lhe deu, né, uma visibilidade. Né? O coração dessa pessoa pode estar numa vida bem-sucedida, está colocando tudo isso, né, acima de Deus, ou está sendo idólatra. E aquele homem simples, aquela senhora simples, diante de uma imagem de Nossa Senhora, está sendo humilde, está elevando suas orações, não para aquela imagem, mas para o próprio Deus. Para o próprio Deus. Então, meus irmãos protestantes, né, e teólogos, cuidado com vocês, né, quando vocês acusam um simples, iletrado de idolatria. E você, com toda a sua sabedoria, né, com toda a sua prepotência, deixa essa igreja por causa daquele senhorzinho que estava em frente a uma imagem de Nossa Senhora, e você não teve a paciência de perguntar para ele, o seu coração está onde? Está na imagem ou o seu coração está em Deus? Você vai ver a resposta que ele vai dizer. Não, meu filho, meu coração está em Deus. É que a imagem de minha mãezinha, Nossa Senhora, nos ajuda a rezar. Isso é uma linguagem, meu filho. Ele vai dizer isso para você. Essa é uma linguagem. E Jesus pediu para nós evangelizar em todas as línguas. Inclusive, né, por meio artístico, né? Por essas esculturas feitas por esses artistas. Então, católicos, né? Nós precisamos de bons catequistas. Precisamos de bons catequistas que nos expliquem, né, a fé verdadeira. Porque o inimigo está levando pessoas que têm potencial para ser bom catequista, mas está iludindo com riquezas e está levando para as seitas. Assim como o inimigo ofereceu para Jesus, né? Todos os recursos do mundo para Jesus adorar ele. Jesus disse não. Então o inimigo está oferecendo recursos também para muitas pessoas que têm potencial. O inimigo está oferecendo, vem para cá porque aqui tu vai ter visibilidade. Aqui tu vai ter uma vida bem-sucedida. Deixa esses católicos, desses tiozinhos que não sabe ler, né? Viver a sua vida de idolatria. Se arrastando aí atrás da imagem de Nossa Senhora. Se arrastando aí atrás do Círio de Nazaré. Isso foi o inimigo que colocou na sua cabeça. Para refletir. Né? Que a adoração de vida é só a Deus. É o coração que nos diz. Né? Não julga pela aparência. Para refletir, se aprofunda. Se aprofunda na fé. Né? Porque idolatria é tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. Então aquele senhorzinho, aquele seu tio, aquele seu avô que tem uma imagem, ele sabe muito mais do que você, muito mais do que eu, que não é idolatria. Porque a nossa mentalidade evoluiu. Não é aquela mentalidade antiga que encontrava em uma imagem qualquer Deus. Entende? Então a linguagem católica não é que aquela imagem é Deus, mas ela ajuda a rezar. É uma linguagem. Aprenda isso. Né? As imagens é o livro de quem não sabe ler. Quantas vezes, né, a gente já ouviu testemunho de pessoas, né, que se converteram por ter visto um Cristo, né, em uma camiseta, Jesus misericordioso. A pessoa viu aquela estampa, aquela camiseta, e os olhos se abriu. Quer dizer que é a linguagem de Cristo, meu irmão. Né? As imagens é uma linguagem universal. E a igreja está cumprindo o preceito de nosso Senhor Jesus Cristo. Coisas que o protestante, uma linguagem que o protestante detesta. O protestante está cometendo um grande erro. Né? Está deixando de lado uma linguagem universal, que é a linguagem, né, artística. Compartilhe esse vídeo, né, com todos os seus amigos. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fiquem com Deus.